Aba 2. 22 de setembro de 2018. No silêncio do seu coração, a aba está aqui. E vamos continuar no questionamento que quer fazer, para nos aproximar sempre do inexprimível viver desta inefável alegria. Amados, podemos continuar de onde paramos. O que você quer dizer, questionar ou testemunhar? Não hesite, pois além de sua pessoa e sua história, nunca esqueça que cada uma de suas histórias pessoais, neste momento, encontra em cada um de vocês um eco e uma ressonância, permitindo que toda a presença de para intensificar e implantar a alegria. Então, estou ouvindo. Testemunho. Na sessão anterior, desde o início, minha garganta estava queimando, e quando nosso irmão fez seu testemunho como a manteiga derretida. Mas depois, sempre que o Aba falava, de acordo com a entonação, eu sentia que na minha garganta ou nas minhas cordas vocais flutuava, como notas musicais no fio. Amado, como eu disse quando cheguei neste dia, eu disse que Aba estava falando de sua própria presença. É claro que não foi você quem falou, mas sentiu os movimentos relacionados à entonação do que foi expresso do seu coração, através, é claro, da sua garganta. Então, o que você está expressando mostra inegavelmente que não há distância ou diferença entre Aba e você. Exprimindo-me do seu coração, é normal que, no dado momento, você sinta as modulações relacionadas ao ritmo da minha voz, ao ritmo da respiração, ao ritmo da respiração do coração. Tão logo haja aceitação, coloca fim na distância. Não faz diferença que as palavras saiam dessa laringe ou do silêncio de sua laringe, lhe trazendo e lhe provando da singularidade da vida, onde não há distância, não há diferença e, acima de tudo, não há separação. A alegria indescritível pode realmente ser descoberta e vivida nestas ocasiões. Eu disse isso e repito neste dia, além das minhas palavras, além do significado das palavras, há, claro, a presença do silêncio, do coração, isto é, do Aba, além de qualquer forma, qualquer personagem e até além da sua própria eternidade. Então, há realmente um ajuste ou, se preferir, uma sintonia entre o que parecia ser separado, ou seja, você e eu, que hoje faz você viver essa frase. Eu sou você como você é eu, e não há diferença, exceto nas aparências, exceto nos cenários. E além da aparência, e além do filme ou da cena do teatro, há a única e a mesma luz. É esta experiência, de uma maneira inegável, que sempre o aproxima da verdade inefável da alegria que você é. Passado o elemento de surpresa, seu próprio corpo sintoniza, além da explicação e significado das minhas palavras, pela vibração e pelo ritmo que nos coloca todos, aqui como em outros lugares, na mesma evidência. É neste sentido que não há mais nada a fazer, que não há mais nada a realizar, a não ser reconhecer-se na evidência, além de qualquer forma, como de toda a identidade. E hoje, quando isto acontece, que, como eu disse, é inexorável, irremediável e definitivo. Então, além da percepção e da harmonia, que modulou o próprio corpo em certos lugares, há a evidência de que Aba é você, que se revela, brutal ou gradualmente, mas que inegavelmente participa do chamado processo coletivo. Cristo disse: quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei entre vocês. Aba lhe diz que quando você o ouve, você é Aba, não através do que ele diz, não através das palavras ou até mesmo do silêncio, mas além de tudo isso. Esta verdade não pode ser qualificada pela presença de uma forma, por um sentimento discriminatório. É de fato, real e concretamente, uma fusão no absoluto. É assim que muitos de vocês, no período que se abre, que se comungam e se fundem com a alegria indescritível. Seja qual for o caminho, quaisquer que sejam os sintomas, seja qual for a percepção, seja qual for o silêncio, até mesmo a consciência, em certo sentido, as palavras que eu digo, e o silêncio entre essas palavras, só pode levar você ao inefável que você é.
Eu lhes recordo que, assim que você dá um passo em direção à luz, a inteligência da luz dá 10 passos em sua direção. Não é estritamente falando um deslocamento, mas sempre como eu expliquei extensamente, este mesmo princípio de recepção. Porque, ao me acolher, você está apenas acolhendo a si mesmo. Não há diferença, nem distância nem separação. Silêncio. Amado, vamos continuar. Reflexão. Querido Abba, esta é uma reflexão sobre a alquimia. A obra é negra, a obra é branca, a obra é vermelha. O que está no topo é como o que está abaixo, mas invertido. Amado, não é estritamente falando uma inversão, porque o processo alquímico que você descreve, eu quero lembrá-lo que o arcanjo Jopiel, em 2008, evocou outras cores do que aquelas que você cita, e no entanto, em particular, o trabalho em amarelo. Essa obra amarela é apenas o resultado da reação entre a obra do negro e a obra do branco ou, se preferir, o paraíso branco e o paraíso negro do absoluto, que também não são cores, mas cuja alquimia cria a cor de ouro, que nada mais é do que a manifestação da consciência neste mundo, como em todo mundo. Assim, não se trata de inversão, nem mesmo de reversão, mas de um mecanismo chamado fusão, permitindo que você, como a consciência, além desta forma corpórea, se estabeleça na presença indescritível. Ou, se você preferir, da última presença, ou da morada da paz suprema, onde é dado a você, pela graça da luz, para viver tanto o que foi nomeado paraíso branco e, ao mesmo tempo não ser. Ou, se preferir, a alquimia de estar no não ser e na ausência de ser. É isso aí, esta reunião, esta fusão, ou aquela comunhão, pelo menos, para não mencionar a inversão ou reversão neste nível, que cria inefável alegria, esta alegria nua, e que revela o que sempre esteve aí, isto é, o eu eterno. O eu eterno não pertence à manifestação ou ao absoluto. Ele engloba ambos. É onde a luz da manifestação encontra a luz anterior de toda a manifestação. Esta luz não pode ser vista. E ainda é a sua morada, como a morada de todos. Não há outro lugar, apesar da presença de inúmeras moradas, que são apenas lugares de passagem, lugares de transição, lugares de sonhos, lugares de experiência. O que você é, em outras palavras, é anterior a qualquer experiência da consciência, seja ela qual for. Este trabalho alquímico não é realizado em um cadinho externo, mas no mais íntimo da consciência, além dos marcos de referências que você nomeou como vibração, isto é, onde o máximo da vibração se extingue, de si mesmo, diante da majestade da verdade, portanto, onde a consciência, mesmo a mais ampla e expansiva, é reduzida a um ponto final em que tudo é resolvido e tudo é alquimia. Esta reação, por ser uma, não é química ou alquímica, é uma alquimia de outra ordem. O que está acontecendo aqui nesta Terra, não é nada mais analogicamente, tão inteiramente sobreponível, do que a primeira aparição do que tem sido chamado de consciência externalizada, através da fonte depois de Metatron. A reunificação do masculino sagrado e do feminino sagrado participa no nível da encarnação presente, a alquimia da obra, a obra do branco e do negro, cujo resultado não é mais uma obra, mas a alegria, que é anterior a qualquer obra. É neste sentido que eu poderia dizer, às vezes, não havia como rebobinar o filme, portanto, uma forma de descriação, que é a descriação da ilusão, mas não para o que foi estabelecido além do tempo e do espaço. É assim que esta forma de alquimia ou realização final é realizada, para usar palavras mais simples, do que você é, antes de qualquer forma, de qualquer consciência, como de qualquer expressão. E este é o resultado dessa alquimia, o dom de si e o dom de si mesmo, através da acolhida incondicional, que alcança isto. Todo o resto, tudo que você viveu, tudo que foi proposto a você, por esse caminho ou por outros meios, está caduco, obsoleto, diante desta verdade inefável.
nenhum argumento, nenhuma energia, nenhum corpo de luz, nenhuma presença, nem mesmo arquetípica, pode competir com o que está sendo realizado, coletivamente, em você. Este é o lugar onde a Terra está envolvida, não só no impulso criativo inicial, mas ao mesmo tempo, no confinamento de consciência. E então, ao mesmo tempo, os três tempos se misturam, no que foi nomeado absoluto, ou alegria. Não importam as palavras, seja qual for a descrição. É conveniente você verificar por si mesmo e em si mesmo a realidade da minha afirmação, que apenas traduz, em termos ainda mais simples, o surgimento desta alegria que não depende de nada. Você não pode, porque é impossível não reconhecer a si mesmo neste processo, a partir do momento em que se torna lúcido naquilo que você é, antes de toda consciência. Não há percepção, não há vibração, não há viagem em qualquer dimensão que se mantenha, simplesmente também existe esta verdade nua. Daí é como venho dizendo a você por algumas semanas, tudo está cumprido, então nada se moveu, assim é o que você é. Reconhecer isto vivendo-a, além de qualquer afirmação que eu pudesse lhe dizer, de fora ou mesmo de dentro de você, não deixa mais dúvida sobre a verdade de minhas palavras e, acima de tudo, sobre a verdade de sua vida, através deste corpo, como através da consciência, como através de toda a percepção. Isto também marca o fim de toda a história, o fim de qualquer cenário, para quem possa preferir algo diferente do que a alegria inefável, despojado do peso da consciência, como qualquer elemento histórico ligado a este mundo, ou em qualquer mundo. A certeza do juramento e da promessa, experimentada de maneira cada vez mais extensa, só pode confirmar, ouvindo ou questionando seus irmãos e irmãs, nossos irmãos e irmãs, seja qual for a experiência, que dirige, sem exceção, a inevitabilidade do que anunciei há alguns meses. Todos os dias, você vai perceber isso mais e mais claramente, mesmo com sua razão, mesmo com sua lógica humana. Não há como escapar da verdade. Não há possibilidade de escapar da reintegração de toda a consciência fragmentada à alegria eterna, perpétua e inalienável. Muitos caminhos estão sendo percorridos no momento. E eu disse a você, permaneça em alegria, onde quer que esteja. Ao contrário, a resistência ou dor, não faz diferença, porque, se é a alegria nua, às vezes ou permanente, até mesmo a resistência ou o sofrimento de qualquer natureza, seja qual for o evento que ocorre, só podem contribuir para este acontecimento coletivo. Não há escapatória, nenhuma possibilidade de erro ou possibilidade de cancelamento de qualquer coisa. Reconhecer isto é aproximar-se da liberdade interior, da verdadeira liberdade, e se aproximar coletivamente do evento. Você não precisa de nada além de estar vivo, estar totalmente presente, aqui e agora, qualquer que seja sua condição. Aceitar isto, não como uma fatalidade, não como algo para o qual é que você vai renunciar. Mas, como eu disse, como algo para deixar passar, para se liberar, deixar ir de si mesmo, mesmo que ocupar-se do seu veículo, obviamente, da mesma forma, o mais óbvio e simples possível. Muitas irmãs estelares, por muitos anos atrás, e em particular Lovinoes, falaram com você sobre os interesses da natureza. Os povos da natureza têm apoiado você por muitos anos, porque muitos de vocês estão conscientes de sua realidade através da percepção e do visual. Mas além de sua realidade, eles veem claramente hoje, todos os povos da natureza, que tudo é resolvido através de seu personagem, através de sua forma, porque você é claro, como eu disse, anterior a qualquer forma, antes de toda a consciência. E você permanecerá o mesmo, uma vez que a consciência tenha experimentado a êxtase. Isto permite que você seja reconhecido, tanto pelos povos da natureza, como por todas as forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, sem qualquer distinção de dimensão, origem ou qualquer história relacionada à história desta Terra ou não.
Este processo de resolução é um processo que começou individualmente para os habitantes da Terra, e que também terminará nesta Terra, na sua totalidade, levando você a descobrir, coletivamente desta vez, durante o evento, que você é antecedente a tudo, e que você é posterior a tudo, e que você nunca se moveu, que você só sonhou, em certas linhas de tempo, em certas linhas dimensionais, mas que o essencial não é isso. Que o essencial é anterior ou posterior a qualquer manifestação, de qualquer natureza. É isto que define a alegria inefável de ser reconhecida, de encontrar você, naquilo que nunca se moveu. Isto põe fim ao sonho da consciência. Isto põe fim ao confinamento, e isto põe fim ao conceito de liberação assim como de ascensão. O que passa, acabará por passar. O que nunca passou, permanece a nudez, sem a necessidade de sol, sem a necessidade de esferas planetárias, sem a necessidade de dimensões e sem a necessidade de formas, sem a necessidade de demonstração de qualquer tipo. Nada pode estar faltando, nem história, nem consciência, nem dimensão. Tudo será revelado. Mas a revelação mais importante é o que você é, e não o elemento histórico, mesmo o que está acontecendo agora na Terra. Silêncio. Amado, vamos continuar. Testemunho. Durante o intervalo, uma enorme tristeza é sentida, e eu não sei como lidar com isso. Amado, quando Abba fala do seu coração, a iluminação pode trazer, se posso dizer, o que foi reprimido, ou em qualquer caso não visto. Aí também, com relação ao que você chama de tristeza, deixe-a ir embora, não a segure, não a entenda, deixe-a aparecer e desaparecer. Isso também fará você, se eu puder falar assim, um exercício de colocar em prática a alegria e seu poder, que vem por fim a toda tristeza, como todo medo, como tudo que não é alegria. A tristeza que é iluminada por Abba, por sua própria presença lúcida, não pode permitir que os menores elementos de resistência permaneçam na frente do palco. Ou seja, mesmo que você não se sentisse triste antes, o fato de essa tristeza aparecer, apenas mostra a iluminação de sua presença como Abba, que desmascara e libera, de certo modo, esse elemento, que foi enterrado. Não busque justificativa em nenhum elemento do seu passado. Fique contente com o momento presente e atravesse essa tristeza que, naturalmente, não pode resistir à alegria, nem mesmo à sua mera presença, mesmo que a alegria ainda não foi registrada ou atualizada. Então, é a aprendizagem, para você, deixar transparecer o que emerge, sem se identificar com isso de qualquer forma, e simplesmente permanecer, apesar de precisamente, graças a esse elemento de tristeza, para se colocar, como foi dito, no coração do coração, não pedir nada, não projetar nada e deixar a alquimia da luz passar através de sua pessoa e através desta emoção, seja qual for a causa em seu passado, ou mesmo se não houver causa. O importante não é a causalidade, mas o importante é a iluminação do próprio elemento por si só. Então você pode concluir que esse elemento de tristeza, experimentado talvez intensamente ou paroxística, nota. Paroxismo é uma palavra do âmbito da medicina, e descreve o momento de intensidade máxima de uma dor, doença ou acesso, antes do intervalo. Simplesmente reflete em você, a existência, hoje, e independentemente de qualquer causa, elementos de tristeza. Os elementos de tristeza que aparecem no presente, ou a inversão de humor, podem simplesmente ser devidos à ascensão, se é que posso dizer, da luz, que vem desmascarar, não o elemento memorial, mas eu diria mais um hábito, e ser levado pela tristeza, de acordo com as circunstâncias e os acontecimentos. A partir do momento em que você aceita em não fazer nada, a partir do momento em que você aceita em permanecer firmemente no coração do coração de sua presença, então a tristeza só pode ser aniquilada, consumida, diretamente pela luz, seja qual for a causa, seja qual for a sua origem.
Mas a partir do momento em que você faz a interrogação através da consciência, da necessidade de compreensão ou de explicações, então você irá inexoravelmente fortalecer essa tristeza. É, portanto, necessário despolarizar a consciência, pessoal, humana, simples, do que se desdobra em sua tela, para substituí-la, apesar do sofrimento, ou apesar da tristeza no seu caso, no coração do coração. Especialmente quando é um elemento relacionado ao humor, e que não está inscrito no corpo, por uma dor ou uma doença, é mais provável que tenha uma ação imediata sem vontade, colocando-se no coração do coração, para notar que a tristeza não existe mais. Mas você tem que se livrar da necessidade de entender, a necessidade de analisar, ou a necessidade de encontrar qualquer causa, quanto mais aceitá-la em seu campo do momento presente, e a canção de alegria, então, porá fim à expressão dessa tristeza. Então, você terá passado, então você terá dado boas-vindas e, assim, você terá alquimia, não por si mesmo, mas pela sua presença, do elemento distorcido ou embaraçoso que se manifestou a você. Isto pode ser feito instantaneamente, pode ser feito em poucas horas, mas mesmo que você não faça nada, não há razão para que esse elemento de aparente tristeza se manifeste por mais de algumas horas ou tenha qualquer consequência. Como eu disse, é o jogo entre o eterno e o efêmero, entre o ser, ou não ser e a pessoa, que é jogado independentemente de qualquer vontade. Tudo que aparece na tela de sua consciência hoje, de qualquer natureza, existe apenas para permitir que você seja o que você é, qualquer que seja a aparência, seja qual for o desconforto e qualquer que seja a impaciência. Ver este jogo põe fim ao jogo, aceitar, dar-se, colocar em prática a única lógica que está atualmente em andamento. Não há outra. Como você pode ver, através da organização de seus chamados sistemas sociais, dentro das famílias, dentro das nações e em toda parte, é apenas a tradução da iluminação da luz. Foi neste sentido que lhe disseram que nada que estivesse escondido permaneceria oculto. Assim é o significado da palavra Apocalipse, que significa revelação. Mas as revelações não devem de modo algum levá-lo à reatividade, à necessidade de se opor ou preservar qualquer coisa. Pois nestas circunstâncias particulares da Terra, a vida oferecerá exatamente o que é necessário, não para ser bom, mas para viver a verdade. Quando a verdade é vivida, não pode haver nem bem nem mal em você. Há apenas facilidade, leveza e amor. E isto é prometido para cada um de vocês, seja qual for o ponto de partida aparente. E como esta vida e este mundo são a resolução de tudo, sem exceção, nos jogos da consciência, há somente que estar aí, acolher, aceitar e cruzar. Todo o resto não pode mais funcionar. Enquanto toda circunstância que, nos mecanismos reativos à pessoa ou à consciência, retoma este padrão de aceitação, de acolhida, permitirá mais frequentemente e de maneira cada vez mais constante, exceder o que lhe parecia insuperável. Mas não é sua culpa, nem de fato diaba, é precisamente o fato de nosso encontro, em cada coração, como você pode fazer, entre cada um de vocês. A partir do momento em que o processo chamado absorção da essência, acolhimento incondicional do outro é realizado, através da forma e da consciência, ambos são liberados. Isto explica o processo aparentemente cumulativo que você pode observar entre você em certos lugares dedicados a essa absorção de essências, e dá a perceber que isto preenche você, que não há mais perguntas, que não há mais questões. E então a vida na verdade, continua seu curso, qualquer que seja o destino de sua forma, como neste mundo, como neste universo, como em qualquer universo. É a partir daí que a alegria se espalha, e em nenhum outro lugar. E quanto mais você aceita esta noção de cruzamento, na aceitação incondicional, na transparência, na humildade, mais você vai viver intensivamente, extensivamente e persuasivamente. Quanto mais você se opuser, mais você ficará doente. Esse sofrimento não é uma doença ou uma punição, mas simplesmente a distância que você coloca entre a verdade e você.
Não há verdade na pessoa. Porque a pessoa nasce e morre. Seja qual for o trabalho ou o legado deixado, mesmo dos grandes arquétipos, dos grandes mestres, se você preferir, ou das estrelas, que trouxeram tanto na história deste mundo, hoje eles não são mais úteis, porque apenas a alegria é útil. Você deve se tornar autônomo, isto é, não mais depender de qualquer ensinamento, não depender mais de qualquer discurso, para ser independente de tudo e fazer por si mesmo, se eu posso dizer, por sua própria opinião e sua própria experiência. Isto, naturalmente, não requer solidão ou isolamento, porque é precisamente através do que a vida oferece a você, é que você encontra a vida, e não mais o que você decide. E quanto mais você aceitar isso, mais fáceis serão as coisas, quanto mais resistência você tiver, e eu especifico, mesmo inconsciente e relacionadas aos hábitos, mais afetado você será. Mas você poderá facilmente redirecionar o barco, se assim posso dizer, na medida em que quem ficar com dor, comparado à alegria que tem sido vivida, talvez em certos momentos, talvez durante certo período experimentada, e que hoje só precisa estar aí permanentemente. Se você aceitar este jogo, se você aceitar o princípio e você verificar, bem, a alegria não pode falhar. Bidi disse que suas palavras não poderiam falhar. Lhes digo que você não pode falhar. Porque isto é impossível. Porque na alegria nada pode ser perdido e nada pode ser criado. Tudo é perfeito, como antes do primeiro dia, ou como após o último dia da criação. Silêncio. Você vê, para aqueles de vocês que vivem a alegria permanente ou mesmo impermanente, persistentemente ou pequenos toques, não importa, você vê, através de sua experiência, que não há outra solução. E é um mesmo para todos, já que há apenas uma consciência, há apenas um espírito, e esta primeira consciência, tendo navegado, experimentado, todas as consciências, todas as dimensões, tudo que é possível, só pode voltar a este ponto de partida. Mas voltando ao ponto de partida, enriquecido por todos os caminhos possíveis, mesmo sem conhecê-los e revivê-los dentro da consciência nua, o que não é necessário em tudo, que coloca você imediatamente na verdade do que você é. Isto não pode depender de qualquer maneira de você, não pode depender de forma alguma, de qualquer membro, de qualquer hierarquia que seja, mesmo em termos da luz autêntica e vibracional. Cabe a você e só você sozinho. Só pode haver ressonância, harmonia, aceitação, entre você e eu, ou entre você e outro irmão ou irmã, que põe fim a qualquer distância. E você também percebe, para aqueles que se dedicam a isto, que você não precisa conhecer a forma, conhecer a identidade, nem conhecer a história de quem se dirige a você, mesmo através dos meios virtuais. É suficiente que a aceitação da consciência seja feita nesta nota final, que é a alegria, para que tudo seja resolvido. Mesmo que haja um ressurgimento de hábitos, mesmo que haja um ressurgimento de elementos encapsulados ou invisíveis, o processo de resolução é exatamente o mesmo. Assim que você soltar, assim que aceitar o que lhe é desconhecido, mais este desconhecido se revelará. Porque você mostra da mesma forma, que a disposição de sua consciência não está mais na externalização da manifestação do evento, mas sim, na introspecção, na introversão e na introjeção, que lhe permite fazer ver e não mais fazer diferença, ou distinção entre o interior e o exterior, mostrando-lhe que no final não há nem dentro nem fora. E que esta denominação de fora ou de dentro só estava ligado à ideia de estar dentro de uma forma e estar limitado por esta forma. Não falo apenas da forma humana, mas de todas as formas, em todas as dimensões e em todos os mundos. Quando lhes dissemos a vocês, Bidi também disse isto, e o comandante também, antes de retornar ao silêncio, havíamos especificado que não há escolha possível. Não há outro caminho, não há outra alternativa que a da alegria.
Não faça a pergunta de um tornar-se, não faça a pergunta de um devenir, não faça a pergunta de ontem, não faça a pergunta de suas memórias, seus humores, mas simplesmente aceite que você não é nada disso. Não como uma negação, não como uma refutação, mas como uma transcendência direta, real, autêntica e imediatamente efetiva. E você terá a oportunidade de verificar por si mesmo e, portanto, de vivê-la. Isto será mais fácil para o anfitrião, e cada vez mais difícil para quem não acolhe, mesmo que seja desconhecido para eles. A acolhida é, eu diria, uma forma de orientação ou polaridade, se você preferir, da consciência. Eu não distingo aqui entre consciência pessoal, supraconsciência, consciência de sonho ou a consciência que foi chamada Turiya. Porque no final foi didático, mas não há separação, daqui em diante, já que os véus foram removidos, já que não há mais anomalia primária, e tudo está resolvido aqui, nesta terra. Silêncio. Amado, vamos continuar. Testemunho. Na semana passada, durante a noite, em movimento de consciência, vi uma criança deixar um cristal escapar em um pequeno riacho. Inclinei-me para pegá-lo, e quando o peguei, tinha 4 cristais alinhados na palma da mão, e eu estava sentindo que algo importante havia acontecido. Amado, o cristal, de maneira genérica, está em ressonância com a água. A água também é o primeiro cristal líquido da criação. Todo o arranjo dos cristais é através de matrizes cristalinas. Essas matrizes cristalinas foram depositadas há muito tempo pelas mães geneticistas, especialmente no núcleo cristalino da Terra. Assim, este cristal que se torna 4 é apenas o cumprimento da alegria. Passar de 1 para 4 é transcender a dualidade, é transcender os 3, isto é, a trindade, ou operador da criação, para chegar aos 4 que na encarnação correspondem a quadro de vidas. Mas desde que este cristal foi multiplicado e encontrado na água, ele simplesmente sinaliza o retorno à origem, antes de qualquer ato criativo. Há, portanto, através do que você descreve, como através de outros testemunhos ou outros sonhos, um verdadeiro poder de alquimia. Seja, por exemplo, o manto vermelho e o manto azul como os carros, seja como em outros testemunhos, ou que seja do seu, se você questionar e interrogar em torno de você, você verá isto, que além do cenário do sonho ou do testemunho, tudo participa da evidência que está em processo de revelação total, isto é, nesta alegria anterior a toda a criação. Todos os elementos da sua vida, como eu disse, mas também todos os elementos dos seus sonhos, bem como todas as relações interpessoais de qualquer tipo e de qualquer prazer ou inconveniência em que possam estar situados, não têm, além da forma e aparência, nenhuma substância. Estas são simplesmente circunstâncias que lhe permitirão perceber mais facilmente quem você é antes de qualquer outra coisa. Ver além da aparência, enxergar além da forma, enxergar além da história, enxergar além da consciência, além da pessoa, lhe mostrar e mostrar a você a verdade da alegria. É nesse sentido que você não precisa de nenhum outro insumo a não ser viver a experiência de sua vida, em tudo que lhe é dado a viver ou não viver. Porque não há finalidade diferente, não há, em última análise, destino diferente, senão a resolução da criação na Terra pelo evento coletivo, e pelo que foi nomeado há muito tempo planeta grelha final. Além disso, muitos dos elementos que foram dados a você há 10 anos atrás, há mais de 10 anos, sobre o que foi chamado de humanidade e informação, estabeleceram as bases para o retorno de Abba, conscientemente, em cada um de vocês, mas o retorno à origem dos mundos e à origem da criação. Hoje, esta é a verdade para viver, é para ser atravessada, e é oferecida a todos, sem distinção de nada, sem distinção de ação para a luz ou oposta à luz. É neste sentido que você não tem que julgar, porque não sabe se o seu principal atormentador não seja o mais brilhante em outro lugar, quaisquer que sejam as aparências aqui embaixo.
Isso não significa que você tenha que suportar qualquer coisa, mas realmente vá além das aparências e além de toda a história, a fim de amar, de uma maneira justa, tanto seu filho quanto a criança do inimigo declarado, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor e sem qualquer diferença. É sobre isso que o amor não é, e é nisto que você vive a alegria. Enquanto você tenha um mínimo de particularismo, a menor preferência, em que você observa, no que você viveu, no que você vive, você não pode ser totalmente livre, porque você mostra a si mesmo que você está ligado à diferença, presos a distinções, e eu nem sequer falo aqui de dualidade, de bem ou mal, estou simplesmente falando de sua conduta normal na vida cotidiana. Porque é dentro deste efêmero, daqui em diante, que resolve a equação e a alquimia final. Não há outra possibilidade. Todo o resto nada mais é que fuga da realidade, certamente, apenas escape disfarçado do acontecimento, mas não representam no final, nem a armadilha da mente, nem de qualquer história, mas a armadilha da sua mente, da própria consciência que não pode resolver-se e desaparecer. E ela não pode. Então, tudo é apenas um pretexto, tudo é apenas uma ocasião, para permitir que você descubra a si mesmo, em qualquer aparência que seja. E é claro, desde o momento em que a alegria apareceu um dia, em certo ponto, mesmo que tenha desaparecido, você sabe o que é, e você sabe muito bem que você não é nada do que você joga na cena de seu personagem, como no palco da consciência, seja lá o que for. Ao reconhecer isto, ao aceitá-lo, você a vivenciará, você verificará e só restará alegria, êxtase, felicidade. Mas enquanto você não estiver livre da sua consciência, em qualquer aspecto, você não se viu. E quando digo que você não se viu, isto é, o que quer que você veja na consciência, seja qual for sua parte efêmera ou superconsciente, você não pode finalizar o processo de forma alguma. Há apenas uma rendição incondicional, sem visão e sem intelecto, sem memória e sem projeção, que o coloca nesta alegria nua imediata, permanente e imanente. Cabe a você vivê-la, mais uma vez, cabe a você provar, porque não pode ser feito de fora, sempre foi dito para você. Este é o verdadeiro sacrifício. Como já foi dito para muitos, você teve a oportunidade, através da inteligência e graça da luz, de viver a ressurreição antes mesmo do sacrifício. Mas hoje vocês têm ainda que finalizar por si mesmos, não pondo fim a nada, mas aceitando em provar a si mesmos que vocês são anteriores a toda consciência, a todas as formas. É assim que você atravessa o efêmero e o eterno. É assim que as linhas do tempo se encontram e se misturam. Todo o resto é apenas uma vadiagem, uma perda da consciência, todo o resto é apenas resistência inconsciente. Por isso também, repito com firmeza, mas cabe a você verificar, não há outra alternativa. E o sacrifício de que eu falo, não é por fim a nada nem a ninguém, exceto ao jogo da consciência, simplesmente decidindo, simplesmente acolhendo-a. Isto tem sido explicado por incontáveis horas, especialmente por algumas estrelas, sobre o caminho da infância, o caminho da pequenez e também, pelo mestre Felipe de Lyon, que foram marcos de referência, o que lhe permitiu, mesmo que você os rejeitou, para construir dentro de você este momento, e para se colocar nas melhores circunstâncias possíveis para vivê-la, sem ser contido por qualquer elemento do seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, suas memórias, suas projeções, ou hábitos. E repito, não há nada mais fácil que isto. Todo o resto é apenas hesitação da consciência ou da pessoa. Eu nem sequer falo mais sobre ego, porque isso não significa nada. Ou você é fiel ao que você é ou não é completamente verdadeiro com o que você é. Mas não há distância, nem condenação, nem julgamento, porque no final não faz diferença. Mas simplesmente, vá para a evidência, para ampliar o processo de revelação e não para acelerar, mas para favorecer, pela sua postura, a visibilidade do evento, seja ele qual for. Além da alegria, é claro, eu disse.
A alegria pode ser exuberância, manifestada ou interiorizada. Existe aquele elemento que antecede a alegria, mas participa da alegria, que é a paz, o profundo sentimento de paz. Aconteça o que acontecer, não importa o que aconteça. Se você mantiver isto firmemente, liberando tudo, sem esforço, então a alegria só poderá invadir você e revelar você a si mesmo, além de toda forma. Todas as circunstâncias de sua vida, qualquer uma, qualquer que seja a idade, qualquer que seja o país, e qualquer crença, é o mesmo cenário que se desdobra, de muitas formas, em muitos aspectos, mas é sempre a mesma alquimia, é sempre o encontro do ser e do não ser. Não há julgamento de valor. Não há distinção a ser feita. Porque, como eu disse, e como você verifica isso cada vez mais amplamente, existe apenas uma consciência, existe apenas um amor, há apenas uma alegria. E no final, sem jogar com palavras, não há ninguém. Só existe amor, mesmo que a pessoa esteja lá. O amor prevalece, a alegria prevalece sobre todas as circunstâncias da pessoa, como toda experiência de consciência, não pode ser diferente. Caso contrário, a verdade não seria absoluta e total. Até a mente não pode mais se opor a isto. Apenas a consciência ainda pode se opor a isso. Mas essa oposição cria resistência, que consome ainda mais a referida resistência criada de forma artificial. É nisto que não há nada para julgar, que não há nada a ser condenado e que a inteligência da luz e a alegria vivida lhe mostram cada momento, quando você está aí, que tudo está no lugar certo. Como disse Bidin, o que quer que você faça, o que tem que acontecer, acontecerá. O que quer que você faça, o que não deve acontecer, não acontecerá. Mas o que acontece é a alegria. O que não vai acontecer é o jogo da consciência. Daí, é para você demonstrar pela sua experiência. Você é livre para experimentar tudo nestes tempos particulares, mas você descobrirá com crescente facilidade e evidências que o que lhe traz, em algum lugar a alegria, é sempre fluido, sempre fácil, sempre leve, sempre feliz. A partir do momento em que a consciência entra em jogo e toma o lugar da alegria, então há oscilação de humor, então há uma afirmação, então, há dúvida, e então, acima de tudo, simplesmente não há mais alegria. Mas todos são capazes de ver e experimentar, sentir, além de qualquer processo vibratório, além de qualquer ensinamento e além de qualquer cultura. O essencial está aí e em nenhum outro lugar. Se você tem a oportunidade, faça e perceba o que você não percebeu, que sempre foi seu coração, que as convenções sociais, morais, afetivas, legais o impediram, por alguma adaptação da lei do através das leis, que apenas fornecem quadros cada vez mais restritivos ao que você é. Este é um hábito coletivo presente tanto no Ocidente quanto no Oriente. Você vê, através de seus olhos, de suas telas, a futilidade de todas essas construções, a presunção de todas essas construções, uma vez que todas as civilizações que tiveram sucesso na Terra, todas passaram pelos mesmos estágios: nascimento, desenvolvimento, estagnação, regressão e morte, como para todo corpo que nasce neste mundo. Vocês estão testemunhando isso, no nível coletivo, planetário, universal e no multiverso, bem aqui na Terra. Daí, quem pode preferir outra coisa senão a alegria nua? Isto pode ser preferível, desde que não seja vivido, mas dizer que esta alegria nua é, por assim dizer, uma pressão sobre sua consciência e sua forma, como já disse, não pode ser de outra forma. A alegria é inexorável, inevitável. E as consequências da alegria são, naturalmente, a interrupção de toda a consciência, onde quer que ela esteja. Porque esta alegria sem objeto, sem pesquisa, sem busca da perfeição, sem a necessidade de experiência de consciência, mesmo dentro dos mundos livres, não deixa outra escolha possível. A verdadeira liberdade é esta, aceitando que você não tem escolha, aceitando que a única liberdade é esta. Todo o resto é apenas jogos de consciência.
Novamente, não estou falando de ninguém. Novamente, não estou falando de ego ou dualidade, apenas coloco em perspectiva a pessoa e a consciência, por oposição, por confronto, por fusão, com alegria. Pois quem é que pode dizer, mesmo dentro das alegrias limitadas, que ele não é ganancioso de alegria, mesmo nas ocupações cotidianas? A necessidade de recompensa, necessidade de retribuição, necessidade de reconhecimento, que faz parte da natureza humana. A necessidade de não confrontar ou confrontar um ao outro, mas é a necessidade de reconhecer a si mesmo, a necessidade de experimentar a si mesmo, a aparente necessidade de distância, e é de fato apenas um sofrimento, que é a falta de conhecimento da alegria. É inevitável e infalível que vivendo a alegria, nada mais pode desviá-lo. E quanto mais você aceita viver a alegria, mais você libera, e quanto mais você está na alegria, menos precisa do seu personagem, menos você precisa da mente, menos você precisa da consciência. A vida, aqui na Terra, torna-se evidência, não importa o caos, o ambiente, naquele corpo ou em sua consciência. Porque nenhum caos pode ficar diante da alegria, porque nenhuma destruição aparente é uma destruição quando você está na alegria. Nada pode te enganar na consciência assim como na forma. E novamente, dada a quantidade de inteligência da luz, as partículas adamantinas que, como já foi dito, cobrem todas as estruturas criadas a partir desta terra, do mineral ao humano, não podem impor nenhum limite para a pessoa, mas a pessoa desaparece de si mesma diante da alegria. Entenda isto, viva e você também poderá dizer que tudo está cumprido. Certamente, você terá que levar sua vida nas circunstâncias particulares da Terra, com uma pressão crescente, como você vê em todos os países. Mas, você não pode ser desviado a partir desta alegria, você não será afetado, mesmo sofrendo, mesmo pela doença, mesmo com a partida de um ente querido, e até mesmo iniciar a sua própria, que são na verdade apenas reunião. E este é o estado da graça excepcional da ressurreição, mesmo antes do sacrifício completo, isto é, mesmo antes da êxtase. Quando digo êxtase, não veja necessariamente a êxtase dos 3 dias e 3 noites, mas veja mais o evento coletivo que ninguém será capaz de ignorar, mesmo que se esconda. Porque nada pode escapar da luz e nada pode escapar da alegria e não há preço a pagar, nem qualquer incerteza possível. Mas aqui também, não acredite em mim, mas o experimente, mas viva, quaisquer que sejam suas funções neste mundo, seja para curar ou simplesmente para administrar, sejam elas do campo de criação, o que quer que seja. Dizem que todos os caminhos levam a Roma. Eu vejo que tudo o que acontece em sua pessoa, em sua consciência e neste mundo, tem e terá apenas um propósito, cada vez mais visível, a alegria. Todo o resto é supérfluo, sem qualquer exceção. E quando você está realizado, individual ou coletivamente, pela alegria, que se ainda for capaz de olhar para trás, de sentir o menor sofrimento, de poder sentir o menor apego de qualquer coisa ou de quem quer que seja, a alegria nua, sem objeto, sem sujeito e pessoa, é suficiente por si mesma. Então, não haverá mais esperança, nada a esperar, nada a temer, porque você não estará mais preso a qualquer forma ou a qualquer tipo de consciência. Todas as palavras que foram ditas por Nisargadatta, a maioria dos ensinamentos que foram recebidos durante tantos anos, tiveram a intenção final de trazê-lo o mais próximo possível desta alegria. Mesmo por negação, mesmo por confronto, isso não importa. Até mesmo por aceitação, o que quer que seja. E ao viver isso, o que pode permanecer como demanda? O que pode permanecer como projeção? O que pode permanecer como memória, como humor ou como resistência? É impossível. Você estará, então, totalmente e plenamente presente aqui, através deste corpo e através deste mundo. Silêncio. Amado, vamos continuar. Pergunta:
Se eu entendo a resposta para a tristeza, se por exemplo, temos uma angústia que aparece, deixar passar, significa acolhê-la no coração do coração. A princípio, você pode fazer isso, isto é, colocar tudo, de fato, neste processo de absorção de essências. Mas aqui está um elemento passageiro, e não outra essência. Você pode absorvê-lo como o princípio da absorção das essências, isto é, no coração do coração. Mas em um determinado momento, você não terá nem mesmo esta ação para fazer, você vai ficar na imobilidade total, verá que há angústia. Você descobrirá que há um ponto de tensão no corpo e isso é tudo, e vai desaparecer tão rapidamente quanto aconteceu. Mas a princípio, você pode realmente se ajudar com esta técnica de absorção no coração do coração. Mas em algum momento, você simplesmente se tornará consciente de que precisa apenas ficar tranquilo e deixar passar o que está acontecendo. Mas, a princípio, sim, você pode se ajudar com esses tipos de técnicas, se desejar. Você também pode pedir a ajuda de uma mão, de um elemento, seja o que for, mas não tente entender, nem mesmo querer resolver. Simplesmente, lembre-se que este conceito de recepção, isto é, de cruzar, é indispensável. O que quer que você use, então, o que não é contraindicado, mas é talvez, eu diria, complementar, se você se sente assim. Mas sempre, você diz internamente, mesmo mentalmente, aceito e aceito, mesmo quando parece intolerável, mesmo quando parece impossível para você. É especialmente nessas circunstâncias que você deve aceitar, deve acolher. Porque é assim que a alegria se revela. E todos os acontecimentos, sejam eles quais forem, têm, como eu disse, apenas um propósito e apenas a alegria. O que você não vê na alegria por enquanto, é apenas a alegria que resiste, seja em você, em situações, em relações, entre países, ou com qualquer autoridade que seja. De sua postura comportamental, imediata, segue todo o resto. Da mesma forma, e como eu disse há algumas semanas, porque houve tantos livros sobre os mortos. Porque a maneira como você morreu condicionou a maneira como você voltou. Hoje, a maneira como você vive o que você tem que viver, condiciona o surgimento da alegria e da verdade. Tudo, o que quer que você pense, o que quer que você queira fazer, não se esqueça desta postura particular de aceitação e de acolhimento. Não se trata de negar o problema, não é uma questão de não vê-lo, pelo contrário, é uma questão de atravessá-lo e não deixá-lo parar. E quanto mais você aceita esta noção de travessia, porque o que passa por você, é você quem a atravessa, ou neste caso aqui, a angústia ou a tristeza que o atravessam, isso não importa. Como antes no exemplo entre você e eu, onde eu sou você e você é eu, aqui também, é apenas um ponto de vista. Mas a aceitação faz toda a diferença. Esta aceitação, é claro, deve ser sincera, você não pode enganar a si mesmo. A sinceridade é, portanto, apropriada, para não esconder nada, para não querer esconder ou ocultar nada. A partir do momento em que estas condições iniciais são cumpridas, tudo é resolvido. Isto não é devido a qualquer presente pessoal ou qualquer potencial, é simplesmente devido às circunstâncias coletivas que foram instaladas já há muitas semanas, e que você, eu o recordo, é que desencadeou. Nossa irmã diz obrigado. E o tempo passou. Se o tempo passou, então vamos parar o tempo. Riso. Amado, Abba que é você, como eu sou você, honrado por sua presença como de sua ausência, eu os cumprimento com alegria eterna. Silêncio. Eu só posso desejar a você, não uma boa continuação, mas especialmente uma boa prática da alegria e da verdade. Vejo vocês em breve, em cada um de vocês, sempre, para sempre, que a bênção da alegria esteja presente em cada um de vocês. Abba cumprimenta você. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão:
Edmundo Dantes Pacheco. Les Transformations, 22 de setembro de 2018.